Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui de grego intermediário da Escola Charles Spurgeon Online. Estamos na nossa 14ª aula, quase chegando ali no finalzinho desse módulo, desse terceiro módulo aqui de genitivo, concluindo que o Daniel Wallace vai falar sobre genitivo. Ainda temos mais uma aula para você ficar ligado aí naquilo que a gente tem trabalhado aqui, certo? Muito bem. Nós temos os casos, no caso aí o caso genitivo, estamos na 29ª parte, né? Dividimos eles, o caso em tantas partes assim, justamente para você ficar ligado onde nós estamos e ninguém dizer que não passou, né, por todo o conteúdo, especificamente aqueles mais importantes lá em que o Daniel Wallace nos chama a atenção a partir daquela setinha que você deve ficar ligado também, chamar a sua atenção. Aquela setinha que tem lá no livro, essa setinha aqui, ela diz respeito, se você não assistiu às primeiras aulas em que nós explicamos isso, essa setinha, estou colocando ela bem grossa aqui, eu não desenho lá muito bem, mas você já entendeu. Essa setinha aparece no índice do Daniel Wallace, chamando a atenção para aquelas expressões que aparecem mais vezes no Novo Testamento. Então, por exemplo, se eu fosse explicar aqui os genitivos em tudo aquilo que o Daniel Wallace explica, aí nós estaríamos bem distantes de concluir, porque é muita coisa. Então, eu resolvi explicar aquilo que é mais, aquilo que aparece mais no Novo Testamento, que tem maior recorrência. Inclusive, o próprio Daniel Wallace, no índice do livro dele, sugere que seja feito desse jeito para aqueles que querem concluir o curso de grego em um ano, né? Concluir a leitura do livro dele em um ano. Aí nos seminários, é assim que ele sugere. Achei bem interessante essa forma e tenho seguido assim para o nosso curso aqui, ok? Muito bem. Tendo falado sobre isso, na última aula falamos ainda sobre o genitivo depois de alguns verbos e hoje também vamos continuar falando sobre isso especificamente, certo? Um toque aqui importante para você, além de tudo que já temos trabalhado, de repente, como a gente já tem falado, né? Usar o grego de uma forma que seja mais prática dentro dos seus projetos, vale a pena de repente você ter um Novo Testamento grego, certo? Não precisa ser o melhor, o mais caro, mas você ter alguma versão do Novo Testamento grego. E sabe, isso é bem interessante se você começar a levar a sua versão do Novo Testamento grego para a igreja. Quando você vai ouvir uma pregação, quando você vai até pregar mesmo e colocar o seu Novo Testamento grego lá, não vai ficar mostrando para todo mundo que o seu Novo Testamento é o Novo Testamento grego, que a sua Bíblia é essa. De repente você pode até colocar em uma capa de Bíblia comum, enfim. Mas eu já fiz essa experiência várias vezes e isso me ajudou um bocado a buscar ali aquilo que está sendo tratado na hora da pregação. Você vai precisar de foco também para você não ficar ali perdido naquilo que está sendo colocado do grego e esquecer do que está sendo pregado. Mas se você consegue aí enfatizar o seu foco, a sua atenção no que está sendo pregado e como isso tem aplicado dentro do seu Novo Testamento grego, isso vai lhe ajudar bastante, porque isso vai lhe empolgar a entender mais o que está sendo colocado. E tenha cuidado só para que as pessoas não fiquem achando que você é bom demais agora porque você leva a Bíblia em grego para a igreja, né? Não tem nada a ver com isso. Seja discreto, mas isso ajuda um bocado, certo? Porque aí você vai estar levando o grego para aquilo, para as vezes que você vai ser exposto à palavra de Deus. Então, se você não vai pregar, ajuda um bocado você levar o Novo Testamento grego lá para a igreja na hora da pregação. É uma escolha, uma opção que você tem também. O que eu quero dizer é, seja prático, use o Novo Testamento grego no seu dia a dia, o máximo que você puder. Às vezes a gente pensa em pessoas que estão aprendendo outras línguas, né, como inglês, por exemplo, e quando a gente está estudando inglês, a gente tem acesso a tantas informações em inglês, tantas informações que só você abrir o navegador do seu computador, ligar o seu smartphone, e você vai ter trocentas possibilidades de aprender inglês ali, como sites e áudio e filmes e séries, enfim. No grego bíblico não é assim, né? Na verdade tem muito pouco material. Se formos comparar com o inglês, a gente não tem nada em grego, na verdade, né? Então o que eu quero dizer com isso é que a gente precisa buscar de forma intencional tornar o grego mais aplicável, mais prático, certo?
Então, se você tem aí nós estamos aqui estudando o genitivo também, então vale a pena também você buscar no seu devocional, colocar lá de forma prática mesmo aquilo que você tem trabalhado dentro dos seus projetos, como a gente já falou também. Não esqueça disso, certo? Pratique o grego, porque ele vai ser muito mais viável para você. Aquilo que a gente está passando aqui vai ser muito mais prático, mais aplicável, e você vai lembrar melhor. Não acho que você só passando esses vídeos aqui, você vai aprender, porque não é assim que funciona, né? Você tem que aplicar, entender, riscar, seguir no livro, estudar. É assim que a gente vai aprender mais o grego bíblico, especialmente nós que estamos aqui já trabalhando a parte do intermediário, ok? Prática, torne o grego prático aí na sua vida, isso vai lhe ajudar. Hoje é bem mais prático, né? A gente tem aplicativos nos smartphones, mas eu ainda acho que seria interessante você usar o texto em papel. Por quê? Porque ele não vai ter ajuda de concordância, ele não tem ajuda de dicionário, é você e o texto e aquilo que você estudou. É claro que se você quiser uma ajuda, você vai para um outro lugar, mas o texto está livre, você pode riscar, marcar, enfim. É assim que você pode colocar o grego na sua vida de uma forma mais, como eu mesmo disse, né? Mais prática, uma forma mais aplicável e até mais fácil de memorizar os conceitos, como a gente tem trabalhado aqui, ok? Então, tendo falado sobre isso, vamos seguir aqui em frente sobre essa aula que é bem interessante, sobre aquilo que Paulo falou lá em Atos, que é narrado sobre Paulo lá em Atos capítulo 9. Hoi de Andres, hoi synodeuantes autou eistekeison eneoi, acuantes men des phones medena de theoruntes. Então, como nós já, inclusive, até traduzimos esse texto, né? Nós temos aqui Hoi de Andres, né? Os seus companheiros de viagem, synodeuantes, aqueles que iam com ele, literalmente, eistekeison, então pararam, Eneoi, emudecidos, synodeuantes, aqui aqueles que iam com ele, autou, acontes, ouvindo, e aqui é o que eu quero chamar a sua atenção, ouvindo a voz, medena, ninguém viam, né? Mas não viam ninguém, não vendo ninguém, enfim, e o de aqui com tudo. Perceba aqui o que eu quero chamar a sua atenção para o verbo acuantes. É o verbo ouvir, ouvindo, né? De acuo. Acuo. Você vai lembrar então aí de acústica. Exatamente. Acústica nos faz lembrar o acuo, certo? A ideia de ouvir. Então, eles ouvindo a voz. Quem ouve algo. Espera-se então do verbo acuo, que é um verbo transitivo, que se tenha então, como transitivo que ele é, que se tenha um objeto. Quem é o objeto? O objeto, no caso aqui, é o objeto direto. Quem ouve algo, tesfonês. Mas o tesfonês está no nosso amigo aqui, genitivo, e não acusativo, como se é de esperar dos objetos diretos. Portanto, nós temos aí um genitivo como um objeto direto. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui também, certo? É para Atos 22, versículo 9 agora. Hoi de syn emoi ontes tome phos theasato tende phonen uk ecusan tu laluntos moi. Então, hoi de, então os que, hoi de sinemoi, então os que estavam comigo aqui, ontes, estavam, tomé, então por um lado, né, aquele ideia do de e o men, enfim, tofos, a luz, asato, viram.
E o ponto aqui é ten phonen uk ekusan, certo? A ideia é a voz, a atualizada já traduz aqui, sem contudo perceberem o ouvido da voz, o sentido da voz, desculpa. Tu laluntos moi, de quem falava comigo. Tu laluntos, aí de laleo, o verbo eu falo, e no caso aqui, perceberem o sentido da voz. Então perceba aqui, ten phonen, quero chamar aqui a sua atenção, ten phonen uk ekusan, então, sem contudo perceberem o sentido da voz. Sabe o que é interessante? É que nós temos aqui um relato em Atos 9 dizendo que eles ouvindo a voz, perceba aqui, ó, ouvindo, e aqui em Atos 22, uk ekusan, ou seja, em um ponto eles ouvem, no outro ponto eles não ouvem. Em Atos 9, ouviram a voz. Em Atos 22, 9, não ouviram a voz. Então, é interessante porque isso é atualizada. Ela traduziu como perceberam o sentido. Eles não perceberam o sentido. Já a Revista e Corrigida, ela é mais literal. Então, ele diz, não ouviram a voz. Uk ekusan, certo? Não ouviram. Não ouviram para a Revista e Corrigida. Para a atualizada, eles ouviram, mas não entenderam o sentido da voz, certo? Então, é a ideia aí da compreensão mais do que simplesmente o ouvir, que está sendo enfatizado aqui de Atos 9 e Atos 22, a partir da atualizada, mas a corrigida diz não ouviram, eles não ouviram. Então, o que se quer dizer aqui? Atos 9 diz que eles ouviram. Atos 22, 9 diz que eles não ouviram. Atos 9, 7, acuntes tes phones, ouvindo a voz. Atos 22, 9, uk ekusan ten phonen, ou seja, eles não ouviram a voz. E agora, o que parece, então, é uma aparente contradição. Esses homens ouviram ou não ouviram a voz? Atos 9, ouviram. Atos 22, 9, não ouviram. Como resolver essa questão? Muito bem. Falando sobre o compartilhamento, né, de os homens que viram ou ouviram junto com o apóstolo Paulo, o que se diz parece haver uma contradição. E lembre-se que é a ideia de parece, né? Inclusive, quando você for estudar a Bíblia, quando você achar que tem uma contradição, sempre acha que a contradição, o problema da contradição está em você que não está vendo a resposta, certo? Às vezes a gente vai ler a Bíblia com um pressuposto assim muito ruim, né? Um pressuposto assim de que é possível que ela tenha algum erro e eu possa achar. E esse pressuposto é absurdo. Você não pode ler a Bíblia desse jeito. Você lê a Bíblia com uma clareza de que ali está a palavra de Deus infalível, certo? Então, quando nós olhamos para a Bíblia com fé, com uma clareza de que Deus se revelou na sua palavra inerrantemente, então, quando eu olho e vejo ali uma possibilidade de uma contradição, a primeira coisa que eu tenho que pensar não é que aquilo é uma contradição, que eu vou tentar descobrir como é que aquilo aconteceu. Na verdade, a minha posição tem que ser sempre o benefício da dúvida. De que forma? O benefício da dúvida para nós que somos falhos, né? Não é para Deus, obviamente, mas para nós. Poxa, talvez eu não tenha um entendimento claro suficiente para chegar à conclusão de que há uma contradição. Talvez eu não tenha estudado a Bíblia o suficiente, que é provavelmente o caso, enfim. Então, quando você vir uma aparente contradição, olhe para essa aparente contradição com um cuidado muito especial de que possivelmente é você que não entendeu a Bíblia e não ela que não se fez entender corretamente, tá bom? Então parece haver uma contradição entre o relato da conversão quando se olha para os dois relatos, certo? Então vamos trocar isso aqui em miúdos, né?
Atos 9, versículo 7. Aquontes men tes phones. Aqui nós temos, como você pode ver, um genitivo. Eles ouviram a voz. Já em Atos 22, 9, nós temos exatamente ten de phonen uk ekusan. Então aqui nós temos ten phonen uk ekusan. Aqui eles ouviram, aqui eles não ouviram. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é o ten phonen, certo? É o acusativo, como você tem aqui em ten e você tem em phonen. Aqui você tem phones e tes no genitivo. Então isso faz uma diferença bem grande aí para a gente, certo? Que diferença é essa? A tradução, se aqui nós temos um genitivo como um objeto direto, um genitivo da palavra acuntes, que toma tes phones como objeto direto, apesar do genitivo, então nós temos ouvindo a voz, certo? Ouvindo a voz. Mas, no caso de Atos 22, 9, que vê o mesmo verbo ekusan, mas relacionado a ten phonen, então eles não ouviram a voz. Aqui está claro, é um objeto direto. O verbo ouvir, quem ouve, ouve algo. Então, no caso aqui, eles não ouviram a voz, como traduz a revista corrigida. A atualizada já dá um outro toque já mais interpretativo, dizendo que aqueles homens, eles não entenderam o sentido da voz. E aí, como é que a gente vai resolver essa questão? Bom, o gramático Robertson, ele afirma que se deve apelar, então, aí, para a distinção dos casos, para resolver essa aparente contradição. Então, nós temos aqui genitivo e aqui nós temos acusativo. O que Robertson vai dizer? A chave dessa questão aí, onde a gente pode resolver, é nos casos. Os casos é que nos vão dizer o que tipo de sentido é esse. E aí Robertson, um gramático aí mais antigo, vai explicar o porquê disso, que é como a gente precisa saber. Eu resumi isso aqui nessa tabela, então nós temos Atos 9, 7, Aquontes me tes phones, como já apresentamos, e Atos 22, 9, ten phonen ekusan, né? Trabalhando aí na nossa tabelinha aí, como você pode perceber, o caso de Atos 9, 7 é um genitivo. O genitivo, você vai lembrar lá do seu núcleo semântico, tem a ver com a ideia de explicar, de especificar, de trazer um tipo. Então, é um caso que especifica, certo? Caso que especifica. Já o acusativo é o caso da extensão, certo? É o caso de algo que vai de um lugar até o outro lugar. Sendo assim, nós temos um caso da extensão, o caso acusativo. Como aplicar isso a nossas ênfases aqui? O genitivo, já que é um caso que especifica, a ênfase dele é o som da voz. Então, aqui se está chamando a atenção para o som da voz, sem chamar a atenção para o sentido. Então, é um tipo de som, existe um tipo de som, o som de uma voz, de uma pessoa, não é o som de um carro, não é o som de um cavalo, não é o mugido de uma vaca, é uma voz de alguém, certo? Independente do que essa pessoa está falando, independente do tempo pelo qual essa pessoa está falando, independente se eu consigo entender o que essa pessoa está falando, o Robertson vai dizer, a ênfase do genitivo é dizer que existe um tipo de som, que é o de uma voz, né? No caso aí aplicado a tes phones. Já o Robertson vai explicar e Daniel Wallace vai remeter a isso com relação ao acusativo, dizendo que, já que ele é o caso da extensão, então a ideia é trazer uma compreensão intelectual, é como se percebesse esse todo aí que o som está passando, certo? Então, a ênfase estaria na compreensão intelectual do som. O genitivo estaria na força no que é esse som dessa voz, sem querer entender o que significa, sem querer entender especificamente cada detalhe, certo?
A tradução, no caso aqui do genitivo, seria ouvindo a voz. Eu ouço a voz. Esse aqui é o tipo de som que está rolando. Lembra que genitivo tem a ver com tipo. E não é diferente aqui também com o genitivo como um objeto direto. É um tipo de voz, é algo especificado aí com esse genitivo. Então, eles não ouviram essa voz. Já o acusativo, como a atualizada traduziu, faz bem sentido para o que temos visto aqui, sem, contudo, perceberem o sentido da voz. Então, é como se a atualizada tivesse seguido ali o que Robertson explicou, outro gramático que pensasse assim também. O acusativo, como o caso da extensão, ele traz a relação aí de entender completamente. Lembra que quando era pegar completamente, e quando era, assim como a gente pode ver aqui também, o genitivo, aliás, o acusativo, ele percebe o sentido, ou seja, ele tem ali o significado. Aliás, ele não tem, né? Então ele quer uma compreensão completa ali. Então, quando Paulo vai dizer o não, né? Eles não ouviram, para o caso acusativo seria que eles ouviram, mas não entenderam, certo? Então, não ouviram seria não entenderam. E o Atos 9:7 seria eles ouviram realmente, ouviram. Mas o Atos 22:9 seria eles ouviram e não entenderam, como se o acu tivesse a ideia de não entender, certo? É esse ponto aqui que nós estamos salientando. Portanto, o campo de sentido das palavras e a mudança nos casos, certo? Nós temos uma mudança nos casos, obviamente, nós temos aqui acusativo e genitivo, e nós temos palavras específicas aí que chamam nossa atenção. O argumento seria então um argumento, o campo de sentido das palavras e a mudança nos casos seria assim um argumento ao qual se poderia apelar para resolver essa questão. Ou seja, existe um sentido das palavras e existe a mudança nos casos. Então, um argumento seria dizer, olha, isso aí vai resolver a questão, já que acuo tem o sentido de ouvir, sim, na escritura, e também tem o sentido de entender. Quem ouve um som. Então, esse argumentaria aqueles que defendem essa posição de que esse som aqui, esse fonê, esse ouvir é um ouvir genérico, é um ouvir qualquer coisa, certo? Mas o entender do acuo, que também pode ser entender, ele tem a ver com uma voz. Ou seja, não é um som qualquer que está vindo, eu até sei que tipo é ele, mas eu não consigo entender esse som. Na verdade, nós temos aí o fonê como uma voz, eu sei que é uma voz, não é só um tipo de som, é uma voz específica que eu consigo entender. E foi assim que a revista atualizada, ela traduziu, como se eles não conseguissem entender o que Jesus falou. Então, em ambos os relatos, vou chamar aqui simplesmente de R1, o relato 1 e o relato 2, enfatiza uma coisa ali, que é justamente o ouvir sem o som, sem se preocupar tanto com o som, e o outro vai dizer do acuo como o entender, ou seja, como quem consegue compreender aquilo que foi passado. Na próxima aula, nós vamos justamente mostrar que como é que a gente pode resolver essa questão, certo? Se essa é uma opção válida ou não, se a gente tem outras alternativas ou não, se é essa mesmo, enfim. A gente vai perceber na próxima aula, ainda tratando sobre Atos 9 e Atos 22, é mostrar como a gente pode realmente mudar essa perspectiva aí do genitivo e do acusativo, né? Entendendo que o genitivo tem a ver com o som, certo? Aliás, o genitivo vai ter a ver aí com o genitivo como objeto direto, com o acuo,
e com o entender também ali no acusativo, que é um outro ponto que a gente vai falar na próxima aula, mas já lhe adiantando aos poucos aqui o que vai ser tratado, ok? Então que Deus nos abençoe e até a próxima aula. Valeu!